Eu sou Michael Johnson, sacerdote em Detroit, e nunca imaginei que minha jornada espiritual tomaria um rumo tão inimaginável. Hoje, compartilho o relato da experiência de quase morte que transformou minha fé e me revelou verdades que jamais poderia ignorar. Não escrevo livros nem dou palestras sobre esse acontecimento. Sigo minha vida como uma pessoa comum, mas sinto que era meu dever alertar aqueles que ainda buscam a verdadeira essência da fé. Eis minha história. Eu sinto que ainda posso ouvir o eco dos suspiros de minhas últimas horas, um murmúrio de despedida que se misturava com os sons dos corações apertados ao meu redor. Meu corpo estava imerso num estado de fraqueza extrema, cada respiração uma batalha silenciosa contra o inevitável. O quarto do hospital em Detroit estava encharcado em uma penumbra suave, iluminado apenas por luzes tênues que pareciam hesitar em perturbar o descanso do fim da vida. Minha família e os irmãos de fé se reuniram em torno do leito, cada um com um semblante marcado pela dor e pela esperança de que, de alguma forma, a presença divina estivesse ali para me levar. Pude ouvir o sussurro reconfortante de minha esposa, Emily, enquanto ela segurava minha mão com delicadeza. "Michael, por favor, fique comigo. Não vá embora ainda", dizia ela com a voz embargada, tentando forjar um elo de força em meio à tristeza. Perto de mim, o padre Robert, um velho amigo e confidente, proferia orações em voz baixa. "Senhor, acolha este servo que se despede deste mundo, que sua luz ilumine o caminho que agora se descortina." As palavras dele se misturavam aos cânticos que outros membros da congregação entoavam, criando uma atmosfera de despedida sagrada. Eu, mesmo em meio à dor, sentia um calor reconfortante que parecia sinalizar a proximidade do paraíso, como se cada oração fosse um degrau rumo à luz eterna. Em um dos momentos finais, meus olhos se encontraram com os de Emily, que com lágrimas silenciosas murmurou: "Eu sempre soube que você tinha uma missão maior, Michael. Mesmo que você não veja, sua fé transformará vidas." Suas palavras ressoavam em mim, enquanto eu me debatia entre a certeza de que seria recebido pelos anjos e o medo do desconhecido que se aproximava. Enquanto o tempo parecia se dilatar, cada batida do meu coração tornava-se mais lenta, mais distante daquilo que eu chamava de vida. Um dos meus irmãos de fé, John, ajoelhou-se próximo ao meu leito e, em voz embargada, perguntou: "Você está pronto para essa passagem, irmão? Será que encontraremos a paz que tanto almejamos?" Eu mal consegui formular uma resposta, pois minha consciência se encontrava em um turbilhão de emoções e de uma estranha aceitação que somente o fim pode proporcionar. Naquele instante, os rituais finais foram conduzidos com uma reverência que parecia desafiar a própria mortalidade. Eu senti a presença consoladora do Espírito Santo em cada gesto e em cada palavra sussurrada, como se o divino estivesse ali, me preparando para o salto final. A energia que preenchia o ambiente era quase palpável, uma mistura de tristeza e uma esperança melancólica de redenção. Enquanto meus sentidos se apagavam lentamente, pensei nas palavras que sempre repeti nos sermões: "A morte é apenas uma transição para a eternidade." Mas naquele exato momento, enquanto meu último suspiro escapava dos meus lábios, a realidade se fazia ainda mais intensa. Em meio a esse turbilhão de sentimentos e preces, a certeza do que estava para vir se instalava, trazendo consigo uma mistura de paz e inquietude que eu jamais poderia ter imaginado. Diante desse quadro, naquele leito de hospital, com os rostos amados e as preces sussurradas ao redor, eu me preparei para atravessar a fronteira entre a vida e o desconhecido. A expectativa era de um abraço divino, de um reencontro com a luz. No entanto, o destino já traçava um caminho diferente, repleto de surpresas e desafios que transformariam minha fé para sempre. Ao sentir que minha existência se desvencilhava lentamente do mundo terreno, fui abruptamente lançado em uma realidade que jamais imaginei. Num piscar de olhos, a sensação de calor e a presença amorosa daqueles que me cercavam foram substituídas por um silêncio opressivo e absoluto. Não havia luz nem som,
Apenas um vazio profundo que parecia engolir toda a minha essência. Minha consciência, antes acorrentada a um corpo que pulsava com vida, se encontrava agora desprovida de forma, flutuando num espaço imenso e sem limites. Era como se estivesse preso entre dois mundos, um em que o tempo e a matéria não tinham significado algum. Num primeiro momento, senti uma estranha calma, quase que como se fosse um sonho lúcido. Mas logo, a ausência de qualquer referência ao divino começou a corroer o sentimento de segurança que me acompanhava. Por que não há luz? Onde estão os anjos? Murmurei, mesmo sabendo que não havia ninguém para ouvir. Minhas palavras ecoavam num abismo sem fim, tornando-se insignificantes diante da vastidão daquele lugar. Tentei desesperadamente compreender a situação. Lembrava-me das preces, dos sermões, dos rituais que eu mesmo conduzia, tudo que me preparava para receber a presença de Deus. Mas ali, nada se assemelhava à visão de um paraíso acolhedor. O silêncio se transformou em uma espécie de murmúrio distante, um som que eu mal conseguia decifrar, e com cada eco, uma onda de pânico e desespero me invadia. Senti uma angústia tão intensa que parecia esmagar minha própria alma, como se o vazio não fosse apenas um espaço físico, mas um reflexo de um abandono espiritual. Estou sozinho, completamente sozinho. Pensei repetidamente, como um mantra sombrio que ecoava incessantemente em minha mente. Enquanto flutuava nesse estado de consciência plena, pude perceber que não estava inteiramente desprovido de percepção. Fragmentos de memórias e imagens surgiam misturando-se ao vazio, como sombras de uma vida passada. Contudo, esses lampejos não ofereciam conforto, mas apenas intensificavam o sentimento de desorientação. Meu espírito clamava por uma conexão, por um sinal, mas o universo parecia ter virado as costas para mim. Em meio a esse turbilhão de emoções, questionei toda a minha existência e a fé que um dia foi minha âncora. A falta de um corpo, a ausência de calor, de cheiro e de som, tudo era tão irreal, como se eu estivesse preso num limbo inconstante. Cada pensamento meu era absorvido por uma imensidão que se recusava a dar qualquer resposta. Foi então que percebi, com uma clareza aterradora, que não havia mais limites ou fronteiras para a minha existência. Eu era apenas uma consciência, errante e vulnerável, desprovida de qualquer proteção divina que eu sempre presumi ter. A sensação de abandono se aprofundava a cada instante, e a ausência de respostas me lançava numa espiral de dúvidas e angústia. Num esforço desesperado, tentei recuperar o senso de identidade, recordando os rostos e vozes daqueles que amava. Mas mesmo essas lembranças antes tão reconfortantes pareciam perder a forma e se dissipar no vazio. A realidade da minha condição se impunha. A luz prometida, os anjos acolhedores haviam desaparecido, deixando-me à deriva num oceano de escuridão e desamparo. Ainda preso na imensidão do vazio, comecei a perceber mudanças sutis que aumentavam o terror da minha nova realidade. Meu desamparo foi transformado em inquietação ao notar uma presença que eu não podia identificar. Num primeiro momento achei que era fruto de minha mente aflita, mas a sensação persistente e palpável indicava que algo realmente se aproximava. Enquanto minha consciência flutuava, senti um frio penetrante que não tinha explicação. Um frio que não vinha do ambiente, mas sim de algo que se escondia nas sombras do espaço. "Alguém está aí?", murmurei, embora soubesse que minha pergunta ecoaria sem resposta. Não houve resposta, apenas um silêncio que se transformava lentamente em um som baixo, como um sussurro distante. Era o som de vozes que se misturavam, incompreensíveis, que pareciam chamar por mim de uma forma quase hipnótica. À medida que os murmúrios se intensificavam, percebi que não estava sozinho. Entidades invisíveis, inicialmente sugeridas por sombras que se moviam à beira da minha percepção, começaram a ganhar forma. Lentamente, figuras escuras emergiam do nada, deslizando pelo vazio como espectros sem rosto, mas carregados de uma presença opressiva e malévola. Cada uma dessas sombras parecia conter uma energia sombria, uma fúria reprimida que ameaçava romper a barreira entre o que eu conhecia e o desconhecido. Não pode ser.
Não estou preparado para isto, exclamei em pensamento, tentando compreender o que estava acontecendo. Mas minhas palavras foram engolidas pelo imenso silêncio, como se o próprio espaço recusasse-se a ouvir. Cada sombra se aproximava com uma intencionalidade quase deliberada, movendo-se em sincronia, criando uma atmosfera de terror que nunca havia sentido antes. Uma delas, a maior e com uma aura particularmente densa, aproximou-se como se quisesse comunicar algo. Suas bordas eram indistintas, como se estivessem sempre se desfazendo e se reformando, desafiando qualquer descrição precisa. Embora não houvesse rosto, senti que seus olhos, se assim pudesse chamá-los, me observavam com uma curiosidade fria e desumana. A presença era tão intensa que por um breve instante senti que minha própria essência poderia se perder naquele olhar invisível. Num impulso desesperado, tentei invocar uma prece, um grito, por socorro que outrora seria o meu escudo contra o mal. Senhor, se há algo além, conceda-me força, pensei. Mas novamente a oração se dissipou no vazio. As sombras pareciam rir, não com sons audíveis, mas com a própria sensação de desprezo que emanavam, zombando da fé que tanto me sustentara. O ambiente ao meu redor tornava-se cada vez mais opressivo, e os murmúrios, agora quase ensurdecedores, pareciam formar uma linguagem antiga e proibida. Em meio a essa cacofonia de sombras e suspiros, minha mente lutava para manter a clareza, tentando decifrar se aquelas presenças eram o reflexo dos meus medos ou manifestações de um mal real que residia naquele reino sombrio. A tensão aumentava, a cada instante, como se eu estivesse prestes a ser engolido por uma escuridão sem fim. Neste momento, senti o peso da insignificância diante do desconhecido, e uma pergunta insistente ecoava em minha consciência. O que é real, se até minha fé agora se mostra tão frágil? A resposta parecia se perder na vastidão daquele lugar, deixando-me suspenso entre o terror e uma angústia inescapável. No exato instante em que as sombras pareciam prestes a me consumir, quando o terror ameaçava afogar cada fragmento de esperança, senti uma força incontrolável me puxar para cima, como se um redemoinho de energia tivesse se formado para me resgatar daquele abismo. Foi um momento de pura intensidade, onde cada célula do meu ser vibrava com um misto de alívio e confusão. Não, isso não pode estar acontecendo, pensei, enquanto uma onda de calor invadia o meu vazio gélido. Era como se o próprio universo tivesse decidido intervir, rompendo a atmosfera opressiva, com um clarão que, embora não produzisse som, fazia a escuridão estremecer. Senti meu espírito ser levantado, como se estivesse sendo arremessado através de um portal, e por um breve instante, o medo cedeu lugar a uma sensação de renascimento. Durante aquele salto entre dimensões, minha consciência se expandiu e ao mesmo tempo encolheu, como se pudesse contemplar tanto a vastidão do cosmos quanto os detalhes minuciosos de cada átomo que me compunha. Estou sendo resgatado, pensei enquanto o movimento acelerado parecia contradizer as leis do tempo e do espaço. Não havia voz que me comunicasse diretamente, mas senti uma presença protetora, uma energia que me envolvia e acalmava, afastando as sombras que ainda se contorciam em busca de minha alma. Num instante que pareceu eterno, a escuridão deu lugar a uma visão surpreendente. Eu flutuava acima da terra, vendo-a como um globo repleto de vida, mas também marcado por cicatrizes profundas. A visão era simultaneamente bela e aterradora. Detroit, tão pequena e, ao mesmo tempo, tão imensa, murmurei, tentando compreender a magnitude daquele novo olhar. A cidade que conheci, com suas ruas e histórias, parecia agora uma partícula insignificante em um universo repleto de contrastes. Enquanto observava a terra, detalhes outrora ignorados ganharam contornos nítidos. As luzes da cidade cintilavam como estrelas artificiais, e pude distinguir áreas que, à primeira vista, pareciam sombrias e desprovidas de esperança. Essa nova perspectiva revelava não só a beleza natural do mundo, mas também a corrupção e a decadência que se infiltravam em cada recanto. O que realmente se esconde por trás de nossas crenças?
e questionei em silêncio, sentindo a urgência de decifrar cada sinal que se desdobrava diante dos meus olhos. Enquanto essa nova visão se consolidava, a sensação de proteção se intensificava, como se uma mão invisível segurasse minha alma e me direcionasse para algo maior. A energia que me resgatou parecia vir de um lugar de pureza, e mesmo que eu não conseguisse identificar a origem exata, sabia que era um chamado para repensar tudo o que acreditava. Durante essa travessia, vozes distantes e imagens de tempos antigos se mesclavam, sugerindo que o resgate não era apenas físico, mas uma oportunidade de reavaliação espiritual. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, percebi que meu ser estava se transformando. Cada parte de mim era imbuída de uma nova compreensão, uma clareza que nunca antes experimentara. A sensação de renascimento vinha acompanhada da dolorosa percepção de que o mundo que eu deixara para trás estava, de fato, distante e repleto de incertezas. Estou vendo a verdade que estava oculta aos olhos cegos da fé cega, pensei, enquanto a imagem da Terra se tornava um espelho para as falhas da humanidade. Por fim, quando a nova visão se estabilizou, senti que havia recebido uma mensagem silenciosa, mas inconfundível. A missão que ainda me aguardava. O resgate não era um fim, mas o começo de um novo capítulo que me instava a voltar e alertar aqueles que ainda se perdiam nas trevas da ignorância espiritual. Ao recuperar essa nova perspectiva, uma imagem perturbadora começou a se formar, diante dos meus olhos. Enquanto pairava sobre a terra, não pude deixar de focar em Detroit, a cidade que sempre conheci tão bem. O que vi foi uma realidade desoladora e contraditória. Igrejas outrora sagradas, que deveriam ser refúgios de fé e esperança, apresentavam agora uma face distorcida e vazia. Cheguei a perceber com uma clareza quase dolorosa que muitos templos estavam abandonados. Seus portões, antes abertos para acolher os fiéis, encontravam-se semi-obscuros com as luzes apagadas e os bancos vazios. Ao mesmo tempo, vi outras igrejas repletas de pessoas, mas a atmosfera era inquietante. As congregações, aparentemente lotadas, transpiravam um ar teatral, onde as orações eram mais uma performance do que uma entrega sincera ao divino. Como pode ser que o verdadeiro fervor tenha sido substituído por rituais vazios? Pensei enquanto imagens das paredes sagradas eram sobrepostas a cenas de decadência. Dentro desses templos, os rostos de pastores e sacerdotes revelavam uma calma enganadora, como se fizessem parte de um espetáculo ensaiado. Lembro-me de ouvir, num desses momentos, um pastor proclamar em tom mecânico: Deus nos abençoa com sua graça, e a fé é nossa única fortaleza. Contudo, suas palavras ecoavam sem profundidade, refletindo um vazio espiritual que permeava todo o ambiente. Caminhando mentalmente pelos corredores dessas igrejas, percebi que o verdadeiro evangelho fora substituído por uma mensagem diluída, cuidadosamente elaborada para não confrontar os pecados e as falhas humanas. Havia um contraste gritante entre os rituais, que se tornaram meros espetáculos, e a necessidade de uma conexão genuína com Deus. Em uma igreja mais afastada, vi uma jovem devota, Sarah Davis, seus olhos brilhando com uma fé pura e inabalável, mesmo em meio à superficialidade que a cercava. Ela murmurava uma oração que, embora simples, continha a autenticidade perdida pelos demais. Enquanto a visão se aprofundava, um diálogo interno se formava. Onde está a chama que encendeceu meu espírito nos primeiros dias de minha vocação? As respostas pareciam escapar, substituídas por uma verdade cruel: a corrupção espiritual. As instituições que deveriam ser pilares de uma comunidade de fé haviam se transformado em empresas, onde líderes se preocupavam mais com a aparência, a influência e o conforto do que com o arrependimento e a busca sincera por Cristo. Contraste se tornava ainda mais gritante ao observar a multidão. Alguns fiéis, apesar de estarem imersos na multidão, pareciam perdidos, como se fossem marionetes, seguindo um roteiro que jamais escolheram. Suas preces eram entoadas de forma automática, sem aquele fervor que, em tempos passados, tocava a alma de quem as proferia.
Em meio a essa cena, a figura de Robert Smith, um pastor ambivalente, surgia como símbolo de um compromisso diluído. Sua postura, que oscilava entre a tradição e a adaptação aos tempos modernos, parecia refletir a própria crise da fé que eu agora via com clareza. O cenário era de uma igreja em extinção, onde o verdadeiro contato com Deus fora substituído por palavras prontas e conselhos vazios. A imagem da corrupção me atingiu com força, revelando que o mundo que eu conhecia estava perdido em um mar de conveniências e ilusões. Em meio a esse caos espiritual, a minha alma clamava por uma restauração, por um retorno à autenticidade da adoração que uma vez me guiara. E por um breve momento, compreendi que a transformação só seria possível se cada fiel se rebelasse contra a superficialidade e buscasse de coração o verdadeiro espírito do Evangelho. Quando a visão se aprofundou, percebi que a corrupção não se restringia apenas às grandes instituições. Um mal sutil e traiçoeiro se espalhava por toda a comunidade cristã. Em minha nova perspectiva, observei congregações que, à primeira vista, pareciam vibrantes e repletas de devoção, mas que escondiam por trás de suas palavras ensaiadas e gestos automáticos um engano que corroía a fé de seus membros. Enquanto flutuava sobre a cidade, pude enxergar claramente as discrepâncias. Em uma igreja de fachada imponente, o pastor Robert Smith se posicionava no púlpito, sua voz calma e pausada, conduzindo a missa com a segurança de quem conhece o roteiro de uma apresentação cuidadosamente preparada. Entretanto, em seus olhos, percebia uma sombra de dúvida e desilusão. Em um breve momento de silêncio entre os cânticos, ouvi um dos fiéis sussurrar para outro: será que realmente estamos servindo ao Senhor ou apenas seguindo um manual pré-estabelecido? Esse questionamento, carregado de ceticismo, ressoava, como um eco de um evangelho diluído, onde a verdade foi substituída por meras conveniências. Dentro daquele templo, as paredes, outrora adornadas com símbolos de fé, agora pareciam emoldurar uma verdade distorcida. Eu vi líderes religiosos oferecendo mensagens de conforto que evitavam discutir os pecados e as falhas que assombravam a humanidade. Ame ao próximo, viva em paz e esqueça as durezas da verdade, proclamava uma das mensagens, enquanto, por trás do altar, câmeras e microfones captavam cada palavra para uma transmissão ao vivo que transformava o ritual sagrado em um espetáculo midiático. Em outra cena, visualizei uma pequena congregação que se reunia em um salão modesto, onde a devoção genuína era sufocada pela necessidade de aceitação social. Os fiéis, temerosos de serem marginalizados, ajustavam suas palavras para agradar a um público que muitas vezes estava mais interessado em likes e aprovação virtual do que em um relacionamento autêntico com Deus. Estamos aqui para manter a paz e a harmonia, sem abrir feridas ou provocar julgamentos, dizia um dos líderes com um sorriso que não escondia a amargura interna. Seus seguidores acenavam, mas em seus olhos via-se o reflexo de uma fé que já havia sido comprometida. Enquanto essa distorção se desenrolava, uma tensão quase palpável se instalava. O verdadeiro evangelho, a mensagem de transformação e arrependimento, fora esvaziado e embalado de maneira superficial, destinada a atender a uma audiência que se contentava com a aparência da santidade. Eu não podia deixar de sentir uma profunda tristeza ao constatar que muitos haviam se perdido em meio a rituais vazios, onde o valor do discipulado era medido pelo número de seguidores nas redes sociais e não pelo verdadeiro amor ao próximo. Em meio a esse cenário de engano, uma voz interior insistia em me lembrar da importância da autenticidade. Se a fé se transforma em mero comércio, onde está o chamado para a verdadeira transformação de vida? Pensei enquanto observava o contraste entre a ostentação e a humildade. Essa apostasia, onde o cristianismo se resumia a uma fórmula para ganhar popularidade, demonstrava que a essência do evangelho estava se esvaindo lentamente, levando consigo a verdadeira missão de adorar e servir a Deus. O engano não era apenas uma falha humana,
mas uma traição àquilo que um dia se proclamou sagrado. E enquanto as luzes dos templos brilhavam com o brilho artificial da superficialidade, eu me encontrava imerso em um sentimento de urgência, determinado a buscar a pureza perdida e a trazer à tona a essência genuína do Evangelho para aqueles que ainda lutavam contra o abismo da apostasia. No meio da escuridão que parecia engolir tudo à minha volta, percebi uma centelha de luz, o pequeno remanescente fiel. Enquanto a visão revelava a decadência dos templos e a superficialidade que se espalhava, pude distinguir pequenos grupos que se recusavam a sucumbir à corrupção espiritual. Em uma rua lateral de Detroit, uma antiga casa de tijolos, desgastada pelo tempo, abrigava uma congregação íntima e devota. Ao me aproximar dessa cena, ouvi o murmúrio terno de vozes em oração, carregadas de emoção e sinceridade. Que a graça do Senhor nos fortaleça, mesmo na adversidade. Rezava uma voz suave e determinada. Era Sarah Davis, uma jovem cuja fé pura resplandecia apesar dos desafios. Seus olhos brilhavam com a chama de um amor inabalável, contrastando com o ar opaco e desmotivado que dominava os grandes templos. Temos que nos manter firmes, irmãos. A verdade pode parecer distante, mas é aqui em nossos corações que ela se faz presente, dizia Sarah, enquanto abraçava os presentes com uma ternura que desafiava a frieza do mundo exterior. Ao seu lado, um ancião de semblante sereno e sábio, cujo nome era William Harper, sussurrava palavras de consolo e encorajamento, lembrando a todos que a fé genuína não morre, mesmo que o mundo se entregue à decadência. Lembrem-se, a luz do verdadeiro evangelho é como uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte, murmurava ele, com a voz embargada pela experiência. Dentro daquele pequeno santuário improvisado, os rostos eram iluminados pela esperança e pela crença de que algo maior ainda os unia. Cada palavra, cada gesto, possuía um significado profundo, como se cada oração fosse uma ponte para reconectar suas almas com o divino. Em meio à simplicidade do ambiente, cada canto exalava uma verdade que os grandes templos haviam esquecido. Enquanto ouvia esses murmúrios de fé, não pude deixar de recordar os dias em que eu também encontrava força na devoção sincera. Aqueles momentos me invocavam uma nostalgia agridoce e um fervor que já parecia esquecido. Não importa o quão diluída a fé possa estar lá fora, aqui dentro, a verdade resplandece em cada palavra proferida com o coração. Pensei, absorvendo cada detalhe daquela congregação, que, apesar das adversidades, se mantinha firme na crença de um relacionamento verdadeiro com Deus. Em meio à congregação, vi pequenos gestos de amor e compaixão. Uma jovem consolava o pranto de um idoso, enquanto outros se ajudavam mutuamente, compartilhando não só suas crenças, mas também a esperança de um novo amanhecer. Era uma comunidade que rejeitava o superficial, buscando, de forma silenciosa, a renovação espiritual que o mundo moderno parecia ter esquecido. Ainda há aqueles que lutam pelo que é sagrado. Sussurrei para mim mesmo, sentindo uma onda de emoção percorrer meu ser. Aquele pequeno remanescente, fiel, tão vulnerável e ainda assim tão poderoso, representava a última resistência contra a maré de desilusão que ameaçava engolir a verdadeira essência do Evangelho. Foi nesse encontro que percebi. Não importava o tamanho da multidão ou a grandiosidade dos templos, a verdadeira fé sempre se manifestaria nos corações dispostos a amar e a buscar o divino sem máscaras. Num ápice de desolação, quando tudo parecia consumido pela escuridão e pelo desespero, surgiu a figura imponente de Jesus, cuja presença iluminava o cenário sombrio com um brilho inefável. Eu, Michael Johnson, imerso naquela realidade fragmentada, fui subitamente tomado por um misto de temor e reverência ao ver a manifestação do Salvador diante de mim. Michael, por que caminhas pelo caminho da ilusão? A voz de Jesus soou como um trovão suave, penetrante e ao mesmo tempo confortante. Suas palavras claras e diretas atravessaram o véu do silêncio que havia me envolvido, fazendo com que cada fibra do meu ser vibrasse em resposta. Diante dele, todas as dúvidas, medos e angústias
se confrontaram com a pura verdade que emanava de sua presença. Enquanto eu permanecia ali, imóvel, sentindo o peso da minha própria insignificância, Jesus avançava lentamente em minha direção. Seus olhos, que brilhavam com uma luz celestial, fixaram-se nos meus com uma intensidade que parecia desnudar a minha alma. Você me serviu em meu nome, mas será que realmente me conheceu? Indagou, cada palavra carregada de uma profundidade que me desafiava a refletir sobre toda a minha vida. O questionamento pairava no ar, e eu não conseguia encontrar resposta imediata. Minha mente percorreu os momentos de devoção e as inúmeras orações, mas naquele instante percebi que minha fé fora guiada mais por rituais e tradições do que por um relacionamento sincero com o divino. A revelação de minha própria fragilidade me atingiu com a força de uma onda devastadora. Eu pensei que estava seguro, que minha devoção era suficiente, murmurei com a voz trêmula, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto etéreo. Jesus então ergueu sua mão em um gesto sereno, e sua presença pareceu condensar a própria essência da misericórdia e do perdão. Meu filho, a verdade não reside apenas na formalidade dos rituais, mas na entrega total do coração. A fé autêntica exige vulnerabilidade e um amor profundo que transcende o medo e a dúvida, explicou, enquanto uma aura de compaixão se expandia ao seu redor, preenchendo aquele espaço antes dominado pela opressão. Nesse momento, senti que as palavras de Jesus penetrou não apenas minha mente, mas cada recanto da minha alma. Recordações dos momentos em que pregava o Evangelho de forma automática e das inúmeras vezes em que deixei de enxergar a essência da mensagem divina passaram diante dos meus olhos. Eu estava cego, enganado por mim mesmo e pelas tradições que me cercavam. Confessei em um suspiro, como se cada palavra fosse um grito silencioso de arrependimento. Jesus se aproximou ainda mais e seu semblante se suavizou, refletindo um amor incondicional que parecia capaz de curar todas as feridas. Agora veja a verdade. Não se trata apenas de servir, mas de conhecer e amar verdadeiramente. A transformação que você busca começa com a honestidade do coração e com o reconhecimento de suas próprias falhas, disse, enquanto uma energia renovadora parecia envolver meus pensamentos e emoções. Aquele encontro foi simultaneamente devastador e libertador. A dor do reconhecimento se misturava com a esperança de um recomeço e, por um breve instante, senti que poderia, enfim, abrir mão das máscaras e viver uma fé genuína. Cada palavra de Jesus ressoava como um chamado, uma oportunidade para reparar os erros do passado e abraçar um futuro pautado na sinceridade espiritual. Enquanto as palavras de Jesus ecoavam em minha alma, uma nova revelação emergia, delineando a essência da verdadeira igreja. A partir daquele encontro divino, compreendi que o que sustentava a fé autêntica não eram as estruturas físicas nem as tradições repetitivas, mas a comunhão íntima com Cristo e o fervor de corações sinceros. Flutuando acima de Detroit, observei que, apesar de inúmeras instituições terem se corrompido, existia um brilho tênue e resiliente que transcendia os templos vazios. Essa luz não vinha de grandes catedrais ou de púlpitos imponentes, mas se manifestava naqueles pequenos grupos que se reuniam em silêncio, longe das câmeras e dos holofotes. Veja, Michael, sussurrou uma voz serena em minha mente. Era Jesus, cuja presença agora me guiava nessa nova visão. A verdadeira igreja é composta por almas que, mesmo em meio à tempestade, se mantêm firmes na fé. Suas palavras ressoavam com a intensidade de um chamado profundo, revelando que a igreja de verdade não era definida por seus números ou grandiosidade, mas pela autenticidade de seu amor e compromisso com o Evangelho. Em uma vizinhança discreta de Detroit, visualizei uma pequena sala de reuniões onde um grupo heterogêneo se encontrava regularmente. Ali, as paredes simples e os bancos de madeira serviam de testemunhas silenciosas de orações fervorosas e discussões sinceras. Entre eles, uma senhora de olhar penetrante, Margaret Collins, compartilhava sua experiência de vida com uma vulnerabilidade comovente.
Não precisamos de templos dourados para sentir a presença de Deus, ela dizia, com a voz embargada, pois Ele habita em nossos corações quando somos verdadeiros em nossa adoração. Enquanto ouvia essas confidências, pude distinguir o contraste gritante com os grandes templos que por fora brilhavam com ostentação, mas por dentro estavam vazios. Aqueles lugares que deveriam ser santuários de comunhão haviam se transformado em vitrines de uma fé superficial, onde a busca por aceitação e influência muitas vezes ofuscava o verdadeiro propósito do discipulado. Naquela visão, percebi que a verdadeira igreja era uma rede de relações sinceras, onde o apoio mútuo e a honestidade espiritual se sobrepunham aos rituais vazios. A igreja é onde os feridos encontram consolo, onde os perdidos são guiados de volta à luz. Lembrei das palavras de Jesus, sentindo como se cada célula do meu ser vibrasse com essa verdade. O chamado era para que cada fiel abandonasse as amarras de uma fé decorada e se entregasse de coração à transformação proposta pelo Evangelho. Enquanto a cena se desdobrava, a presença de Jesus iluminava os rostos daqueles que verdadeiramente buscavam a redenção. Havia ali não um ambiente de meros formalismos, mas de encontros genuínos, onde cada oração era uma súplica sincera e cada lágrima um testemunho da busca pela graça divina. O contraste entre o esplendor superficial dos templos corruptos e a humildade acolhedora dos pequenos grupos me impressionava, revelando que, apesar dos erros cometidos pela humanidade, a verdadeira fé persistia onde o amor de Cristo era vivido, de forma autêntica. Naquele instante, entendi que a igreja não poderia ser definida por seus edifícios ou por números, mas pela capacidade de transformar vidas através de um relacionamento íntimo com o divino. Essa revelação foi como um bálsamo para minha alma, renovando a esperança de que, mesmo em meio a tanta corrupção, a essência da fé poderia ser resgatada e preservada. Quando a visão divina finalmente começou a se dissipar, fui puxado, de volta àquilo que eu chamava de existência. Num instante que pareceu esticar o tempo, senti meu corpo reagir como se estivesse renascendo das cinzas. Despertei em um quarto de hospital, cercado por familiares e médicos que, incrédulos, observavam cada movimento meu. "Michael, você voltou", exclamou Emily, com lágrimas de alívio misturadas à incredulidade, enquanto segurava minha mão com força, como se temesse me perder novamente. Sua voz, embargada de emoção, ressoava ao meu redor, preenchendo o ambiente com um calor que eu pensava ter perdido para sempre. Ao meu lado, o padre Robert, que ainda segurava um crucifixo, murmurava orações de gratidão, enquanto outros membros da congregação trocavam olhares surpresos e esperançosos. Eu estava de volta, mas não, mais o mesmo. A experiência que vivera tão intensa e transformadora gravara em minha alma um conhecimento que ultrapassava as barreiras da razão. Ainda sentia as cicatrizes daquele abismo, as sombras, o vazio, o encontro com Jesus e a voz que me chamava a retornar à terra ecoava incessantemente em minha mente. "Você tem uma missão, Michael. Leve esta mensagem adiante." Durante os primeiros momentos de consciência, enquanto os médicos me examinavam, minha mente lutava para entender a mistura de alívio, desespero e propósito que agora me impulsionava. Em uma conversa que tive com um dos enfermeiros que parecia captar algo incomum em meus olhos, perguntei com voz trêmula: "Vocês viram algo extraordinário?" Senti como se tivesse sido tocado por uma força maior. O enfermeiro, hesitando por um momento, respondeu: "Você está diferente, padre. Sua aura é como se estivesse carregando uma luz, mesmo que seus olhos revelem uma dor profunda." Enquanto os dias se passavam, a experiência se transformava em uma missão interna. Eu me via compelido a compartilhar não apenas a história de minha quase morte, mas a urgência de um chamado divino para buscar a verdade do Evangelho. Nas pequenas conversas com os fiéis, minhas palavras assumiam um tom de urgência e sinceridade, que, embora assustasse alguns, despertava a curiosidade e o anseio por uma fé autêntica. Não se trata de seguir rituais vazios, mas de mergulhar no amor e na verdade de Cristo, dizia eu, com o fervor de quem já viu o abismo e deseja evitar que outros se percam.
A cidade de Detroit, com todos os seus contrastes, se tornava o palco dessa nova jornada. Em cada esquina, eu procurava sinais do que vivera. Nas ruas, nos rostos cansados dos trabalhadores, nas igrejas onde a luz parecia ter se apagado. A missão que me fora confiada não era apenas de pregar, mas de despertar um senso de renovação e arrependimento genuíno. Em uma reunião improvisada em uma antiga capela, onde o pequeno remanescente fiel se reunia, compartilhei minha história com um tom que misturava desespero, esperança e uma determinação inabalável. Eu vi as sombras, senti o vazio e encontrei Jesus, declarei, com a voz embargada pela emoção. Agora é hora de acordarmos para a realidade. Nossa fé precisa ser renovada e nosso amor a Cristo precisa ser mais do que um mero ritual. Mensagem reverberava entre os presentes, e naquele instante compreendi que meu retorno era apenas o começo de uma longa jornada de transformação, um chamado que exigia coragem e a busca incessante pela verdade divina.